maior salário de benefício está em torno hoje do INSS de 3.669, né? E acredito que isso aí cobre 80% dos servidores da prefeitura. Então, talvez, e por outro lado, a gente vê a prefeitura dizendo que não tem condições de pagar, que ao longo do tempo não vai ter condições de pagar as contribuições para o INSS, para o Instituto. Do lado do Instituto, a gente vê que há o déficit, que cada vez mais se agrava. Então, acho que é o momento de a gente iniciar a discussão para saber se realmente vale a pena a manutenção do Instituto de Previdência. Eu concordo com as palavras do Paulo Vieira, né? Muito lúcida a análise dele, mas eu acho que tem que ser feita uma análise. É preciso provocar esse assunto, porque, se não tem saída, é preciso encontrar essa saída, né? Do contrário, somente estaríamos agravando o problema e passando lá para o futuro. É isso. Quem vai responder a pergunta do professor Reginaldo é o diretor do Instituto de Previdência, Wilson Franco de Brito, pelo prazo de 3 minutos. Ok, será suficiente. Professor, a sua preocupação foi a nossa preocupação no início também, né? O vereador Francisco já se retirou, mas nós temos nos preocupado muito com o Instituto, e eu procurei mostrar os números aqui exatamente para ver que a nossa preocupação em termos de gestor do Instituto se reflete nos números, né? Nós temos tido, desde 2007, 2008, aliás, superávites financeiros e previdenciários, e a proporção da cobertura da reserva matemática também tem crescido. 5%, hoje nós estamos com 22%, quase 23%. Ainda não será suficiente a longo prazo. Agora, eu vejo essa questão desse novo plano que está sendo discutido de uma forma assim, mais otimista, porque nós temos visto, por exemplo, o Murilo citou aqui os fundos de pensão, os grandes fundos de pensão, que eles têm um patrimônio exorbitante e são donos de uma série de imóveis, shoppings, empreendimentos imobiliários e tudo mais. O Ministério da Previdência, essa é a resposta, que é a sua indagação, está preocupado com essa questão também. E está possibilitando novas possibilidades de arrecadação para o Instituto. Vou dar um exemplo. Empréstimos consignados, hoje são feitos pelos bancos. Já há um estudo no Ministério, é uma briga que eles já estão comprando com os bancos, da possibilidade dos institutos municipais, dos RPPs, fazerem os empréstimos consignados, diante de regras e tudo mais, que será uma fonte de renda que hoje é dos bancos. E será possível para os institutos. Outra coisa, nós temos esse dinheiro todo aí, 33 milhões, né, aplicados onde? Em fundos, nós estamos financiando a dívida da União, estamos aplicando em ações e tudo mais, e não podemos hoje aplicar no desenvolvimento do município. Se o Instituto tem um patrimônio de 33 milhões aplicados, nós não temos hoje condições de aplicar no desenvolvimento do município. Então, como o presidente Juninho citou, por exemplo, nós estamos aí discutindo a questão da produção de mais água para o município. É um investimento alto e que vai possibilitar essas novas regras instituídas pelo Ministério, de que os institutos possam também ajudar no financiamento do desenvolvimento dos municípios e, com isso, ter mais uma fonte de renda. Então, eu sou muito otimista pelo que vem aí. Eu vim agora de um congresso estadual de Previdência, em São José dos Campos, onde todos esses assuntos foram discutidos e debatidos. Mais alguma pergunta? Não, vereador Reginaldo? Eu vou fazer só uma colocação, que inclusive eu estava conversando com o presidente aqui, com o João. Eu acho que uma das grandes fontes de renda que realmente poderiam ajudar, hoje, quanto que o dinheiro que tem aplicado em fundo, o dinheiro quando vai para Brasília fica no Ministério? Fica Não, nós aplicamos... Esses 33 milhões que tem hoje, está aplicado aonde? Nós temos aplicados em fundos, em bancos, né, de conta de investimento, que são chamados
IMAB, que é o Índice de Mercado Andima, que Tá, são não, lastreados tudo bem, mas mais ou menos isso, em isso, títulos isso públicos. rende, isso rende Nós mais ou menos. aplicamos em fundos de ações, Tá. em FDICs, Entendi. Isso gera mensalmente quanto? aquele valor que eu coloquei Mais ou lá menos no- 0,7, 0,8? Pouco acima da poupança. Exatamente. Pouco acima isso da mesmo. poupança. O que eu estava Isso conversando mesmo. com o Exatamente. presidente do sindicato aqui é o seguinte: hoje se tem folha de consignados na prefeitura, que é do próprio funcionário público, que se paga 2,5%, 3%, até 4%, e o Instituto, como o dinheiro é do próprio servidor, poderia emprestar esse dinheiro para o servidor a juros bem mais baratos, e sendo que é o dinheiro do próprio Instituto. Então, é uma possibilidade que pode vir no futuro, que vai dar o dobro de renda e não vai ser metade do preço que o servidor paga hoje para os bancos privados. Essa é Então, uma possibilidade, grande assim, possibilidade bem assim, para esse ano, talvez, já. E aí, o funcionário pode tomar um empréstimo lá, 1,5%, que é bem menos que a iniciativa privada cobra, e vai ser o dobro que o Instituto recebe. Então, é um negócio bom para... O presidente que gostaria de dar uma palavra. Hoje, eu tenho uma notícia agradável e que há muito tempo eu venho lutando para isso e infelizmente, não foi realizado. E vai responder, Guilherme, os nossos questionamentos. Tá? Eu estive em Ribeirão Preto com o Brito, com o Fred, falando a respeito do Alexandre, a respeito de previdência. Então, disseram da seguinte forma: tem que ter a lei municipal. Quando você vai falar quem tem direito à insalubridade, a lei municipal tem que dizer quem tem direito à insalubridade. Tá? E ficou muito claro nesse congresso o seguinte: está descontando ilegalmente do funcionário? Ponto. Tem a resposta. Sim, sim. Cessa-se o desconto, mas o que foi descontado vai para a aposentadoria do funcionário. Só que há necessidade de lei municipal. E eu tenho dito aqui, muitas vezes, que a solução nossa do Instituto é a reforma. Reforma de que jeito? Reforma convidando o Executivo, convidando o Legislativo, convidando o sindicato, que é o representante da categoria, que quando os homens sentam para resolver problemas, os problemas são solucionados. Agora, pelo contrário, se nós não tomarmos essa medida agora de reformar, de mudar a lei do Instituto de Previdência Municipal, ações e mais ações estão adentrando na Justiça todos os dias, cobrando uma coisa que poderia ser feito com a lei do próprio Legislativo nosso. Então, quer dizer, Brito, vamos pôr fogo nisso. Vamos correr atrás, entendeu? Vamos correr atrás. Vamos pegar alguém da Câmara que está interessado. Vamos pegar alguém do Executivo que está interessado. Vamos pôr o sindicato da categoria também, entendeu? E vamos trabalhar, gente. A coisa está aí, entende? A diretoria anterior do Instituto, ela tem um ofício lá que esse empréstimo eu já tinha pedido há muito tempo. Porque se você aplica a 0,55, você não pode emprestar por um e-mail? O que depende disso? O que depende? O que precisa disso? Nós não estamos aqui hoje num debate. Isso daqui já resolve a situação. Por exemplo, amanhã, vamos ver o que tem necessidade para o Instituto passar a emprestar dinheiro em consignação para toda a nossa categoria, a juro muito menor. Vai dar prejuízo para o Instituto? Não. Vai trazer benefício para o Instituto? Sim. E por que não fazer? Isso aí depende de determinação federal. Isso. De cima para baixo que vem. Mas a questão... Os institutos, já todos, nesses congressos, seminários, têm apresentado essa reivindicação e o próprio Ministério já percebeu que os institutos precisam de outras fontes de renda e essa vai ser uma das fontes que vão ser aprovadas. Isso vai vir regulamentação do Conselho Monetário do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional e tudo mais. Isso é muito regulamentado. Não é evidentemente, nós vamos lidar com milhões, muito dinheiro, então tem que estar muito bem regulamentado para que a gente possa dar andamento assim que for aprovado.
Eu gostaria do Paulo me explicar para mim, ele já explicou, mas eu queria que os nossos servidores entendessem. A respeito dos 11%. Existe uma lei... Existe, na verdade, uma determinação na Emenda Constitucional número 41 de 2003 que a contribuição dos servidores dos estados, dos municípios e do Distrito Federal não pode ser inferior à contribuição do servidor da União. E a contribuição do servidor da União, pela legislação federal, aprovada na sequência dessa lei, foi fixada em 11%. Então, a não ser que haja uma modificação da lei federal alterando a alíquota de contribuição dos servidores da União, você não pode ter a alíquota de contribuição dos segurados inferior a 11%. Existe um limite máximo, não existe teoricamente um limite máximo na prática de servidor. Você está reclamando de 12%, Recife paga 14,5% e 28%, mas acima disso não se consegue porque a Justiça derrubou, diz que é confisco, não tem condição. E hoje, então, todas as alíquotas de contribuição de segurados estão variando. A maior parte, realmente, é 11%, e, acima disso, o máximo é 14,5%. E é 11% porque, quando foi determinado o limite mínimo, a maior parte das alíquotas de contribuição eram inferiores a esses 11% e foram jogadas para o mínimo por determinação dos cálculos atuariais e da legislação municipal. Mas não tem como ser menos que isso. Nós vamos abrir o microfone para as pessoas, os servidores que estão no plenário que quiserem fazer pergunta. O Renato está com o microfone. Antes disso, o Guilherme quer fazer mais uma pergunta apenas. E nós já vamos abrir quem quiser fazer pergunta. Está à disposição também para a população. Tá. Só com relação, quando eu disse, Brito, enriquecimento ilícito, são palavras de uma decisão do STJ, se não me engano, do Instituto do Estado do Paraná, onde o servidor entrou, e que, se não era de interesse do Instituto que não se pagasse, que não se descontasse. Essa é a questão. E a lei hoje ela já dá o direito de pagar, por isso que alguns servidores possam entrar. O que nós queremos é uma justiça social com todos os servidores, que se descontou, que se pague. É somente isso, e é daquela comissão que nós tivemos a reunião lá, então só para poder esclarecer. Nós temos que mudar a lei. A lei atual já dá o direito, nós temos que mudar para dar uma garantia maior, né? Nós vamos aumentar ainda a garantia do servidor e que efetivamente comece a ser pago, né, João? E estou aí disposto a essa comissão, mesmo porque provoquei várias vezes. Com relação ao valor, né, eu não sou matemático, não é minha área, mas se você aplicar os 11% sobre as contribuições, peguei o ano 2021 aqui, que é uma contribuição alta, vai dar 34.853.000, mais ou menos 35 milhões. Se você colocar a receita do IPTU, inclusive no meu parecer está aqui, ela não cresce. Se você colocar 1 milhão ao ano crescendo, dá bem acima de 11%, vai dar mais de 20% somente nesse ano o crescimento. E ela não cresce, mesmo porque está constado aqui com resposta do próprio prefeito. Mas no próprio projeto, no artigo 3º do projeto, em caso não repasse do aporte anual dentro do prazo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 2º dessa lei, o município autoriza a retenção e disponibilização do valor ao Instituto Previdenciário do município de Barretos, dos repasses mensais do ICMS. Então, está também indexando o ICMS. Então, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É o que eu vou estar falando. Então, com a receita do IPTU, que é o que é ventilado, assim, totalmente aqui mostrando que não tem como chegar nessa receita e vai precisar de outras receitas o município para poder garantir esse pagamento. Aqui está dando que é o ICMS. Aí vem a outra questão. Daqui a 10 anos, a prefeitura não vai ter capacidade de investimento. Todo o pagamento para essa parcela única vai ser voltado somente para a parcela única. E outras necessidades básicas não vão ser cumpridas. Essa também é uma coisa que eu acho que tem que ser levada em consideração no projeto. Outra, com relação à redução do 1% que vai ser jogado para a contribuição patronal, que seja colocado 15% e não 14%, ao invés de ser colocado no aporte. Gostaria de... Bom, em relação a questões de garantias, na verdade, se vai ser dado como garantia IPTU, ICMS, é uma determinação, obviamente, do Executivo e de vocês. Em relação à capacidade da Prefeitura de estar cumprindo essa obrigação, ressalto novamente, a gente está discutindo Previdência
E é uma obrigação que a Prefeitura contratou no momento em que ela criou um regime próprio de previdência e admitiu os servidores. A gente não está discutindo quanto que a Prefeitura vai pagar, a gente vai discutindo como que a Prefeitura vai fazer esse pagamento, porque o valor total a ser pago pela Prefeitura, de acordo com o cálculo atuarial, está definido. São 489 milhões de reais a valor presente. Então, daqui a 10 anos, o aporte prevê 34 milhões de despesas da Prefeitura. Perfeito. Agora, se é 34 milhões daqui a 10 anos, é porque existe uma despesa corrente que vai estar crescendo junto disso. Que se não for aprovado esse projeto, ou se for aprovado um outro projeto, ou se for definido uma nova forma de segregação de massa, o que quer que seja, o que a gente está mexendo aqui é no custeio, porque a despesa já está definida, está na vida e na evolução trabalhista dos servidores do município. Então, se daqui a 10 anos a Prefeitura não tem capacidade de pagar esse plano, a Prefeitura, provavelmente, daqui a 10 anos, também não terá capacidade de pagar qualquer outro plano que venha a ser bolado. Se eu reduzir aqui essa despesa a zero para poder segurar daqui a 10 anos, vai estourar daqui a 15. Se você segurar até daqui a 15, vai estourar daqui a 20. Ou, provavelmente, você não consegue nem segurar daqui a 15 ou até 20. Ou você pode aumentar de hoje. Cara, também é possível, mas aí você está sufocando hoje, não daqui a 10. É um equilíbrio difícil. Eu não estou dizendo que você está errado em sua ponderação. É uma preocupação, sim. A Prefeitura, a partir do momento, em 92, que ela criou um regime próprio de previdência e definiu que vai financiar a aposentadoria e a pensão de todos os seus segurados, ela assumiu um compromisso muito substancial. E isso só passou a ser tratado de forma técnica, como o Brito ressaltou, a partir de 99, 2000, quando foi começado a pensar em aumentar a alíquota. A alíquota inicial era de 8,12, provavelmente 8,12, porque foi uma alíquota que foi negociada politicamente, não tecnicamente. Você teve aí um período em que não houve arrecadação suficiente para poder garantir. Havia uma situação de despesas de saúde. Paulo, então, a despesa existe. E, efetivamente, como isso vai ser financiado, essa é uma forma. Se a Prefeitura vai ter capacidade de cumprir esse ou qualquer outro plano, é uma outra discussão, que também é muito importante e que também tem que ser discutida dentro do âmbito da Câmara e do Executivo. Uma pergunta, eu já vou abrir para a população. Existe alguma prefeitura no país, eu não sei se isso existe, que não faça parte nem do sistema seletista e nem tenha um instituto próprio e seja funcionário público, ativo e aposentados. E a Prefeitura paga esse funcionário, não deixa de sair fora do quadro da Prefeitura para ir para o instituto. Fica a Prefeitura como sendo pagando aposentado. Pagando aposentado. Existe? Essa era a lógica que existia antes da Constituição. O servidor era servidor. Ativo ou inativo, ele era servidor e era folha de pagamento normal. O que existia, assim, inclusive a questão de São Paulo, era um fundo de pensão. E, literalmente, o nome fundo de pensão era porque o servidor ele era garantido durante a vida dele inteira pelo Estado ou pelo município, e, se ele viesse a falecer, os servidores faziam uma cotização e uma contrapartida para dar uma pensão para os dependentes. Mas, a partir da Constituição de 88, acabou isso. Previdência passou a ser vinculado como sendo pagamento de aposentadorias e pensões, tudo foi jogado no mesmo saco, e você tem um regime próprio de previdência, que não necessariamente é um instituto, existem outras formas de se organizar um regime próprio, através de fundo contábil, fundação, serviço social autônomo, mas você tem uma entidade... Mas é obrigatório. Que é obrigatório, que pague o pagamento de aposentadorias e pensões. Se o instituto quebrar, tem que voltar para a Prefeitura. Sim. A Prefeitura, a obrigação de pagar o aposentado é da Prefeitura. A obrigação de pagar o aposentado, não vou dizer nem Prefeitura, é do município, é da municipalidade. A partir do momento que o município aprovou uma lei definindo que nós teríamos um regime próprio de previdência, o município assumiu a responsabilidade pelo pagamento de aposentadorias e pensões aos seus servidores na forma prevista no artigo 40 da Constituição. Perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu peço que se fale o nome, se identifique e faça a pergunta e a quem será feita a pergunta. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde, Juninho. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. Paulo, essa emenda do Juninho, ela entrando segunda-feira, tem possibilidade de algum vereador entender que ela é inconstitucional dos 11%? Não.
A alíquota de 11% ela é a alíquota mínima dos servidores. Sim. Não existe possibilidade de entendimento. O que pode existir, na verdade, em termos de execução desses 11%, é uma noventena. Não, talvez exista algum questionamento em relação à aplicação imediata da redução. Teria para talvez, eu não sei se no caso de redução de alíquota se aplica, eu sei com certeza que aumento de alíquota se aplica uma noventena, mas no caso de redução de alíquota não tenho certeza, teria que consultar, obviamente, um casuístico, aí, um jurídico que tenha a capacidade, mas a única possibilidade que eu consigo vislumbrar de haver alguma questão em relação à redução da alíquota do servidor é talvez ela não pudesse entrar em vigor imediatamente, só daqui a 90 dias. Mas, ainda assim, eu acredito que, como é uma renúncia de receita da Prefeitura em relação aos servidores, não é um aumento de despesa do servidor, mas uma redução, é um benefício dado ao segurado, eu acredito que não aplica-se as noventenas nesse caso. Então, haveria imediatamente a aplicação dos 11%. Na verdade, não vai ser preciso praticar a noventena. A noventena ela entra se houvesse um acréscimo da contribuição do servidor. No caso, ela é aplicável imediatamente. E isso está embasado pela Constituição e pela legislação federal que regula os regimes de previdência. Tá certo? Muito obrigado. Mais alguém fazer alguma pergunta? A população, servidor público? Repórteres? Todos podem perguntar. Alguém? Pronto, Renato? Bom, mais uma pergunta, Guilherme? Eles têm que pegar avião. Quais cidades foram aplicados um projeto como esse que vocês fizeram? Vocês conseguem citar umas 5, 7, 10? Uberaba, que é próximo daqui. Né? Nós temos Canoas, no Rio Grande do Sul. E aí eu vou citar para vocês outros municípios. Eu posso citar, assim, de cara, esses Uberaba, Canoas, São Luís, também, no Maranhão. Já em vigor. Na verdade, existem variações em relação... Uberaba já tem, eu acho que quase já tem mais de um ano que está aplicando. Tá? E Canoas já é desde 2007, se eu não me engano. Existem, obviamente, variações em termos do modelo específico, porque o modelo ele não é um modelo padrão que nós temos e aplicamos independente do município. O modelo é único de cada um dos municípios. Assim, o exemplo que eu dei em termos de redução de receitas de contribuição, né? Tá? Agora, a modelo, a forma como é que o plano de custeio vai funcionar, aí são modelos diferentes. Tá? Terminado? Tudo bem? Cumprida assim a presente audiência pública, as formalidades da presente audiência pública, declaro encerrado a audiência e agradeço a todos pela presença. Muito obrigado e boa tarde a todos.